é que não existe nenhum ponto seguro nesta área intermediária, nesta zona de penumbra, nesta área cinzenta. Não existe. Nós só estamos seguros em nossa vida espiritual e nossa vida cristã enquanto permanecemos plenamente em comunhão com Deus. Mas aí vem um primeiro passo. Uma pequena concessão. Ah, mas não é pecado. E de fato não é pecado. Você ainda está do lado da luz. Você ainda está do lado de Deus. Você não perdeu a sua comunhão. Foi somente um passo. E eu quero confirmar, de fato, não é pecado. Somente um passinho aqui, não é pecado. Você não caiu em pecado ainda. Você não cedeu à tentação. Você não perdeu a sua salvação ainda, não. É somente um passo. Olha, se não é pecado, se não perdeu a comunhão com Deus, se não comprometeu minha salvação, então qual é o problema? Nenhum. Exceto um. Aliás, só existe um problema. É que quando você dá o primeiro passo, o único problema do primeiro passo, sabe qual é? É que o primeiro passo vai levá-lo ao segundo passo. Não, mas ainda não é pecado. Eu ainda não cometi, ainda não cedi a tentação, ainda não pratiquei. Nem mesmo do coração, não. Eu ainda estou em comunhão com Deus, ainda estou em oração. Minha vida com Deus está bem. É somente um passinho a mais, não é pecado. E de fato não é pecado. Não tem problema nenhum esse segundo passo. Aliás, tem um problema. O único problema do segundo passo é que, inevitavelmente, ele vai levar você a um terceiro passo. Mas ainda não é pecado. E agora, sabe qual é o grande problema? É que uma pequena concessão, cede um pouquinho ali, um passinho a mais, uma aproximaçãozinha, não é pecado ainda, mas à medida que nós nos afastamos da nossa plena e completa comunhão com Deus, nós vamos perdendo o discernimento espiritual. Enquanto nós estamos na luz, nós temos um discernimento claro entre o certo e o errado. O que Deus aprova e o que Deus não aprova. Agora, um passinho que você dá, uma pequena concessão que seja, ainda que não seja pecado, já anuvia um pouquinho a sua percepção entre o certo e o errado. E o segundo passo se torna mais fácil. E o terceiro passo ainda mais fácil. E à medida que você vai avançando, você vai perdendo essa noção, essa percepção entre a luz e as trevas. E você começa a ser enredado, você começa a ser envolvido. E você não percebe quando você já está dentro da área das trevas. É mais seguro, me arrisco a dizer aqui, é mais seguro estar em trevas completas do que estar nessa área cinzenta. Porque quando você está em trevas completas, você percebe isso. E é somente quando você sente essa necessidade de sair daqui que você busca novamente a Deus. Mas enquanto você está nessa zona intermediária, quem sabe um termo bíblico para designar isso seja mornidão, se perde o discernimento. Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Você conhece a história daquele jovem universitário que quando vai para a universidade aí fora de um ambiente cristão como esse, ele vai cheio de propósito. Eu conheço dezenas, talvez centenas de histórias assim. Ele vai cheio de propósitos santos. Ora, ele teve a oportunidade de ingressar na universidade. E agora ele vai lá para testemunhar do amor de Deus. Ser, quem sabe, um baluarte do criacionismo num ambiente ateu, num ambiente evolucionista. Representar a Deus, e essa é a sua real intenção. E ele começa a sua convivência com pessoas não cristãs. Mas aí, de repente, ele se sente um peixe fora d'água. Ele se sente meio um patinho feio. Porque ele não participa de tudo. Os amigos parecem que o discriminam em certo sentido. E aí ele resolve, quem sabe para conquistar mais a amizade dos outros. Quem sabe para ter uma aproximação maior. A intenção é ter acesso ao coração dos amigos. Aí ele cede um pouquinho. Ele vai para aquela reuniãozinha, para aquela festinha. Ele sabe que o que vai acontecer lá não é coisas para um jovem cristão, mas ele não vai praticar nada disso. Ele vai lá com a melhor intenção de se aproximar, de ter acesso aos corações. E ele faz essa pequena concessão, um primeiro passo. E eu tenho visto tantos casos
de jovens cristãos que começam tão bem intencionados e depois se afastam completamente de Deus. E tudo começou, não foi com o pecado aberto. Tudo começa com uma pequena concessão, um primeiro passo. Será que eu estou falando de alguém que está aqui nesta manhã? Uma aproximação indevida do sexo oposto. Um homem casado, uma mulher casada, mas aí vem uma amizade especial com alguém. Você sabe que é proibido. Você sabe que é perigoso, é uma armadilha do diabo. Mas você pensa assim, não, mas não é pecado ainda. É somente uma amizade a mais. É uma aproximaçãozinha a mais. Olha, é uma amizade que me traz alguma coisa diferente lá dentro. Eu não quero pecar. Não, eu não quero adulterar. Eu não quero trair minha família. Eu não quero destruir minha família. Eu não quero perder minha comunhão com Deus. Mas sabe o que é? É somente um sentimentozinho gostoso que eu tenho naquele momento. É só um passinho. É só um passinho. O único problema deste passo é que ele levará a um segundo passo. E agora já é uma intimidade um pouquinho maior. Já é um olhar um pouquinho mais demorado. Já é um toque um pouco mais sutil. Olha, eu sei que eu não estou falando grego aqui. Eu sei, não por revelação ou porque conheço a vida de ninguém aqui. Mas eu sei que muitos aqui sabem exatamente do que eu estou falando. Não existe nenhum ponto seguro nesta área cinzenta. Aquele profissional que faz um propósito com Deus de dedicar os seus negócios ao Senhor, de ser um sócio de Deus e ter a Deus como seu sócio. E aí ele começa a gerir os seus negócios, a sua nova empresa, o seu novo trabalho, tudo de acordo com os princípios do céu. Ellen White nos diz que Deus procura homens através dos quais ele possa demonstrar que os princípios do céu são superiores aos princípios da terra. Mas aí vem uma primeira concessão. É uma nota fiscal que não corresponde exatamente à realidade, ou é uma informação que não foi passada claramente para evitar, quem sabe, um prejuízo, ou uma coisinha, olha, não foi pecado, não, eu não enganei, não foi pecado, eu apenas deixei de falar a plena verdade. Não, eu não tive a intenção de cometer o pecado. Não foi pecado. Eu acredito, não é pecado. Não foi nada demais. Afinal de contas, o governo, né, faz tanta coisa, porque olha a corrupção do país. Então, por que nós temos que ser tão honestos? Não, eu não cometi nenhum pecado. Foi só uma pequena concessão. Um primeiro passo. O problema do primeiro passo é que ele leva ao segundo passo. E o segundo ao terceiro. E eu tenho visto tantas histórias que começaram de maneira tão bonita, tão inspiradoras. De filhos de Deus que fizeram uma sociedade com Deus. Uma sociedade de serem fiéis a Deus. De usarem os princípios do céu nos seus negócios. Mas por causa de uma pequena concessão, um primeiro passo, estão completamente afastados dos caminhos de Deus. Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem íntegro e reto. Temente a Deus e o quê? Se desvia do mal. Se desvia do mal. Será que eu estou falando com alguém que está vivendo isso aqui nessa manhã? Aquele contato na internet, sabe? A internet é tão útil, né? A gente pode fazer tanto trabalho missionário pela internet. Eu sou um usuário da internet. Mas aí uma nova amizade, um contato, um bate-papo a mais, e aí começa. E olha, você sabe, o Espírito Santo toca no seu coração. Quando você percebe que está entrando numa área perigosa. Você sabe do que eu estou falando. Mas aí não é pecado ainda. Não, pastor, não foi pecado ainda. Foi somente... Eu só quero desfrutar um pouquinho. Eu não quero cometer o pecado. Mas olha, é um primeiro passo. É uma concessão. É uma coisinha a mais. E o único problema é que o primeiro passo leva ao segundo passo. E o segundo passo ao terceiro passo. E você começa a perder a sensibilidade espiritual. Até que você se afunda no pecado aberto. Observaste o meu servo Jó? Será que eu estou falando com alguém que está vivendo isso aqui esta manhã? Aquele jovem casal de namorados. Tantos sonhos de constituir uma família, segundo a orientação de Deus.